Boa noite. DCE da UPF elabora projeto para cedência de computadores aos estudantes carentes. O poder público possa estar pensando e se responsabilizando por essas questões, quando a gente sabe que não é o momento de voltar às aulas presenciais, mas a gente sabe que é importante que os alunos acessem com qualidade a educação. Deputado Afonso Mota comenta trâmite no Congresso das reformas administrativa e tributária. Não há acordo, há muita divergência, mas eventualmente pode acontecer um milagre, por assim dizer, e na Câmara, porque aprovar ela no Congresso Nacional precisa 2 turnos de votação. Mobilidade urbana. Usuários relatam uso inadequado da ciclovia. Quando eu passei por elas, alguém desceu, invadiu a ciclofaixa e acabou me atingindo e eu caí na pista de veículos. Por sorte, eu não fui atropelada. Secretário de Esportes orienta quais faixas são exclusivas para as bicicletas. Na metade em diante do bairro Boqueirão, nós temos uma faixa exclusiva somente para ciclistas e não para pedestres. Então ali é importante que as pessoas respeitem isso para evitarmos acidentes e até mesmo conflitos. O Diretório Central de Estudantes da UPF fez um projeto de lei para que o Executivo firme parcerias buscando o fornecimento de computadores a alunos de baixa renda. Neste momento, o texto da entidade tramita na Câmara de Vereadores por intermédio da mesa diretora. A tesoureira do DCE explica que a proposta quer garantir o acesso de todos às aulas online. A gente vive aí num país, num estado que tem um índice muito grande de pessoas que acessam a internet só pelo celular e principalmente sem a banda larga, sem o Wi-Fi. Isso faz com que as pessoas tenham mais dificuldade de acessar a sua aula. Então, a gente entende que várias ações são importantes nesse período para que os alunos possam acessar melhor as aulas e consigam aprender com mais qualidade. Então, a gente pensou nesse projeto de lei que foi para a Câmara de Vereadores para que o município possa disponibilizar essa estrutura de aparelhos, computadores e tal, para os estudantes da cidade, pensando nisso, nesse acesso. Então, a gente pensou nesse projeto de lei e conversamos aí com a Câmara de Vereadores, com a Secretaria Municipal de Educação, nesses últimos dias, nesse último período, para que a gente conseguisse fazer com que esse projeto, de fato, fosse efetivo e, de fato, fosse aí aprovado e conseguisse entrar em vigor o mais rápido possível, porque esses alunos estão em aula, A gente sabe, que a questão do acesso ao ensino e à educação nesse período vai muito além, da estrutura de aparelho, Ela passa aí pela questão da internet, de uma boa internet, até pela questão de moradia. Então, são várias coisas que qualificam o acesso desses estudantes à educação nesse momento. Mas essa é uma ação, a primeira de muitas ações que vai ter que acontecer, para que os estudantes possam acessar melhor as aulas, Então, a gente pensou nesse projeto muito nessa perspectiva de conseguir garantir aos estudantes uma educação com mais qualidade nesse período de pandemia. E muita coisa ainda precisa ser feita para que os alunos possam acessar integralmente, uma qualidade integral a educação. Mas essa é uma primeira ação que pode ajudar muita gente, Então, é um projeto muito importante para a gente, muito importante para os estudantes da nossa cidade, Muito importante para a educação como um todo, para qualificar a educação. E a gente espera aí que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível. E gostaria muito, de agradecer esse espaço, de estar falando sobre esse projeto que para a gente é muito importante e para diversos estudantes, da nossa cidade se torna muito importante, porque é um projeto que vai estar aí dando condições a diversos estudantes de acessarem melhor, com mais qualidade, com mais facilidade a educação nesse próximo período. E a gente sabe que é importante que a gente valorize a educação nesse momento e que a gente consiga pensar, e que o poder público possa aí
tá pensando e se responsabilizando por essas questões, quando a gente sabe que não é o momento de voltar às aulas presenciais, mas a gente sabe que é importante que os alunos acessem com qualidade a educação. Na última semana, o deputado federal Afonso Mota visitou o Parlamento Municipal. O político foi recebido pelo presidente Saul Spinelli e, além da pandemia, temas como as reformas administrativa e tributária pautaram o encontro. Nós estamos à véspera do processo eleitoral. A eleição de segundo turno é dia 29 de novembro. Até 29 de novembro essas matérias com certeza não vão ser pautadas. Então restaria um pequeno período entre 1º de dezembro e 20 de dezembro para o debate e para a votação. É pouco provável que aconteça. Mas, independentemente disso, a reforma administrativa é uma reforma que a proposta do governo não alcança nenhuma situação vigente, não alcança os poderes da República, exclui inclusive o Poder Judiciário, Ministério Público e outras carreiras que seriam muito importantes que houvesse um debate. Deverá haver um debate com relação ao teto, à observância do teto, com relação aos penduricalhos, que têm grande representatividade nas despesas do governo federal com o pessoal. Então, eu acredito que esse debate vai acontecer. Na reforma tributária, nós temos duas propostas. Essas duas propostas são, essencialmente, propostas de simplificação de impostos. Como, no momento que nós vamos ter um déficit primário de mais de 1 trilhão, nós vamos ter um crescimento negativo do PIB, agora um pouquinho melhor, em torno de 6%. Nós vamos ter 20 milhões de pessoas desempregadas. Nós vamos ter o desaguar do auxílio emergencial, que alcança hoje 60 milhões de pessoas. Como vai se resolver o problema macroeconômico nacional sem uma reforma tributária que não seja só de simplificação de impostos? Que simplificar os impostos, nós todos somos a favor, mas que realmente mexa na estrutura de receita proveniente dos tributos nacionais. Tributar a renda não é suficiente. Tributar o patrimônio não é suficiente. Tributar o sistema financeiro, ganho com os ganhos financeiros, não é suficiente. Tributar a própria renda em outros patamares, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos é desonerado. Enfim, esse debate obrigatoriamente vai acontecer. Então não são coisas simples, não há acordo, há muita divergência, mas eventualmente pode acontecer um milagre, por assim dizer, e na Câmara, porque aprovar ela no Congresso Nacional precisa 2 turnos de votação. Essas reformas não vão acontecer esse ano, provavelmente, e tem essa complexidade que é muito também fruto desse momento da pandemia. A gente não sabe ainda todas as consequências negativas da pandemia, a gente não sabe ainda até onde vai. Tem a esperança da vacina, tem a esperança da medicação, mas nós não sabemos. Então, na verdade, nós temos um caminho muito longo ainda, um debate muito profundo para aprovarmos uma reforma administrativa e uma reforma tributária. Mas eu quero encerrar reiterando assim, a importância do Legislativo, a importância de Passo Fundo e agradecer muito a acolhida que estou tendo aqui na Câmara de Vereadores. E a seguir, o Jornal da Câmara destaca a importância do uso correto da ciclovia. É um minuto só, a gente já volta. Antes de escolher o candidato que melhor te representa, você precisa saber o que faz um prefeito e o que ele pode fazer para o seu município. Vamos lá? O prefeito é nada menos que o administrador da cidade. Ele faz a gestão dos recursos públicos do município e é o responsável por manter a limpeza, o transporte urbano, os serviços de saúde, a guarda municipal e a educação infantil e fundamental. Além disso, é importante que o prefeito tenha habilidade para fazer acordos e projetos junto aos governos federal, estadual, além de outras prefeituras e com o setor privado. Esses acordos podem trazer inúmeros benefícios para a cidade. É importante lembrar também que o prefeito é quem monta a sua equipe de secretários, que são os responsáveis por cuidar diretamente das áreas saúde,
educação, segurança. E juntamente com esta equipe, o prefeito coloca em prática as políticas públicas que foram definidas para o governo. Eleições 2020. E aí, quem te representa? Tá todo mundo falando a mesma coisa. Vamos sair dessa juntos. O que ninguém fala é como. Sabe quem tem essa resposta há muito tempo? Quem sempre teve a cooperação na sua essência. E não é só propaganda. Quer ver? Os recursos que entram no Sicredi são reinvestidos na região. Aqui, o dinheiro pode voltar como crédito para os associados, empreendedores locais, produtores rurais ou até como apoio para projetos sociais. Também apoiamos os negócios locais com iniciativas como o aplicativo Sicredi Conecta, uma vitrine virtual para o associado vender e comprar. Agora é hora de cooperar ainda mais com o desenvolvimento da nossa região. E você pode fazer parte desse movimento dizendo: eu coopero com a economia local. Porque gente que coopera, cresce. O Jornal da Câmara está de volta para falar sobre mobilidade urbana. Com a chegada do calor, aumenta o número de usuários na ciclovia da cidade. Mas será que todos sabem usar o espaço de forma correta? A gente traz agora o relato de 2 ciclistas, um profissional e outro amador, sobre os riscos de não respeitar as faixas de uso exclusivo das bicicletas. Me chamo Cassiano Pinzon, eu represento a Associação de Ciclistas Tomates, do Passo Fundo. E estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o uso da nossa ciclovia aqui da cidade. Dentro dessa associação nós temos uma equipe de ciclismo, é uma equipe que é voltada para competições, né? Atualmente a gente participa do Campeonato Gaúcho de Ciclismo, na modalidade ciclismo de estrada. Temos atletas da categoria desde infanto-juvenil até veterano, e o que a gente orienta o pessoal, os nossos atletas, na utilização da ciclovia é que só seja usada somente para o deslocamento. O nosso treinamento ele é feito na estrada, na rodovia, e o uso da ciclovia é específico só para deslocar. Ele não é um local onde que você vai ganhar performance, que você vai ganhar condicionamento físico. E isso a gente também gostaria que todos entendessem dessa forma. Meu nome é Natália Fávero, eu sou jornalista. Eu comecei a pedalar com mais frequência faz uns 6 anos. Quando começaram a construir a ciclovia aqui em Passo Fundo, eu me senti motivada e comprei uma bicicleta. Desde então, pedalar passou a ser a minha atividade física de rotina, né? E isso até janeiro deste ano, quando eu sofri um acidente na ciclofaixa do Boqueirão, que é um espaço exclusivo para os ciclistas, né? Mas quando eu estava retornando no meu pedal nesse dia, algumas pessoas caminhavam e corriam ali. E quando elas avistaram a bicicleta, elas subiram no canteiro. E quando eu passei por elas, alguém desceu, invadiu a ciclofaixa e acabou me atingindo e eu caí na pista de veículos. Por sorte, eu não fui atropelada. Essa pessoa não parou para me socorrer, mas outras pessoas prestaram o socorro. Eu tive uma fratura gravíssima no braço direito, no punho direito, foi uma fratura exposta e desde então foram 5 cirurgias e muita fisioterapia, porque eu tive a minha mobilidade atingida, né? Fiquei com a mobilidade reduzida e é a mão com que eu escrevo, então foram mais de meio ano também afastada do meu trabalho. São vários efeitos colaterais, né, a partir desse acidente que de repente poderia ter sido evitado, né? Existe o local onde que os pedestres se deslocam, existe o local onde as bicicletas se deslocam, ou patinete, ou skate, etc., né? E não há uma união, não há uma forma de entendimento de que existem essas faixas, né? Então o que a gente pede, tanto para parabenizar o
poder público com relação a estar proporcionando essas ciclovias na nossa cidade, que também possa orientar as pessoas com relação ao uso, né? A ciclovia, principalmente nessa região aqui da cidade, ela é muito sinuosa e facilmente a gente está descontraído ali no pedal, a gente acaba avançando as outras faixas, justamente por esse fato. Então fica aqui o nosso recado, que as pessoas se conscientizem e possam usar adequadamente a ciclovia, não para apostar corrida, e sim para um passeio, para um deslocamento, uma mobilidade urbana. Eu acho que se cada um respeitar o espaço do outro no trânsito, enfim, acidentes como o meu, ou até piores que o meu, poderiam ser evitados, né? Há muito tempo eu percebo que as pessoas levam seus cachorros para passear na ciclofaixa, empurram carrinhos de bebê naquele espaço, e é perigoso para os pedestres que estão ali caminhando, e é perigoso para o ciclista que está na sua faixa devida, né? Então eu acho que falta um pouquinho de conscientização. Se todo mundo respeitar o espaço do outro, acidentes como o meu com certeza poderiam ser evitados, né? Porque a ciclovia ela foi construída para isso, para que as pessoas possam ocupar os espaços da cidade, possam cuidar da sua saúde. Então é um espaço muito legal e que pode ser aproveitado da melhor forma possível e com respeito, né? A implantação da ciclovia em Passo Fundo tem como alicerce 3 pilares. São eles mobilidade urbana, prática esportiva e o incentivo à saúde e ao lazer. Diante disso, o secretário Gilberto Belaver traz algumas orientações que podem melhorar o convívio de ciclistas e pedestres. Desde a sua criação, nós já tivemos várias melhorias, né, entre aumento de trecho da ciclovia, a instalação das bicicletas compartilhadas e agora, por último, a iluminação pública da ciclovia em toda uma parte da nossa Avenida Brasil. É importante salientar que com todas essas melhorias, obviamente vai aumentar o fluxo de pessoas ou praticando o seu esporte, mobilidade, enfim, andando de bicicleta ou fazendo a sua caminhada. Mas o mais importante de tudo é que tenhamos alguns cuidados e principalmente que nós respeitamos algumas regras. Existem faixas exclusivas para os ciclistas, exemplo, na metade em diante do bairro Boqueirão, né, nós temos uma faixa exclusiva somente para ciclistas e não para pedestres. Então ali é importante que as pessoas respeitem isso para evitarmos acidentes e até mesmo conflitos pessoais, né? Então aquele local é um local exclusivo para ciclistas. Outro ponto importante para ser salientado é a Avenida Presidente Vargas, onde aquele ponto da faixa ela tem muitos pontos exclusivos somente para os ciclistas. Então é importante que as pessoas respeitem. Então eu aqui faço um apelo que nós tenhamos o respeito e a educação necessária para que esse convívio entre ciclistas e pedestres ele seja o mais harmonioso possível. Não tenho dúvidas nenhuma. Onde todo mundo começar a ter essa ideia de aonde eu posso fazer a minha caminhada e aonde eu posso dar a minha pedalada, tenho certeza absoluta que nós vamos ter sempre um bom e um ótimo convívio entre todos, ciclistas e pedestres. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.